Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Hoje celebramos o batismo do Senhor, essa festa que geralmente se celebra no primeiro domingo, iniciando o tempo comum, mas por uma questão de calendário, ontem celebramos a Epifania do Senhor no domingo e a festa do batismo passa para segunda-feira, para darmos início a esse tempo onde nós meditamos a vida pública de Jesus Cristo. O batismo do Senhor, ele lembra e nos recorda o nosso próprio batismo. Jesus não precisava ser batizado. O batismo de João é um batismo de conversão. Jesus não precisava de conversão, mas Jesus, ele quer ser batizado para nos mostrar a necessidade desse ato sacramental, desse sinal sagrado na nossa vida. Porque esse batismo de Jesus Cristo é um batismo eclesial, onde a cabeça do corpo místico deseja ser batizada, para que todo o corpo místico possa ser também batizado, os membros possam ser batizados, e assim a purificação que o batismo gera possa realizar essa obra de libertação em todos os membros, para que esses membros eles possam verdadeiramente estar unidos à cabeça, e estando unidos à cabeça possam verdadeiramente caminhar na mesma direção. Esse é o batismo que Jesus Cristo fala a João, que é preciso que se cumpra toda a justiça. Essa é a justiça da obra de Deus na vida da humanidade. O batismo, ele realiza alguns efeitos importantes na nossa vida. O batismo, ele nos purifica do pecado. O batismo, ele nos insere na vida de Deus. O batismo, ele nos torna templos do Espírito Santo. O batismo nos abre para a moção do Espírito Santo. O batismo, ele nos torna verdadeiros filhos de Deus. Por isso que Jesus Cristo, quando envia os seus discípulos no final da sua vida pública para evangelizar, o envio missionário, isso acontece depois de ressuscitado, Jesus ele vai dizer, um dos mandatos missionários é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso porque a palavra batismo significa mergulhar, imergir. Quando Jesus envia os seus discípulos para batizar, ele está enviando os seus discípulos para imergir, mergulhar as pessoas, as almas, na vida do próprio Deus, na intimidade do próprio Deus. É isso que nós falamos, a teologia fala da participação da vida divina. A teologia também fala da inabitação trinitária, porque não só mergulhamos em Deus, mas também Deus mergulha no nosso interior.
onde nós nos unimos a Ele numa condição de intimidade perfeita. E essa intimidade, ela vai gerando frutos, porque esse fruto nos torna, como o próprio texto sagrado vai dizer, Jesus, quando é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele como pomba, porque quando nós somos batizados, nós nos tornamos um outro Cristo, verdadeiros membros do corpo místico de Cristo. E assim nos tornamos templos, e esse Espírito Santo, ele vem sobre nós como pomba porque ele vem de forma dócil, quase imperceptível, mas os seus dons, eles vão se movendo em nosso interior para realizar essa obra de santificação, essa obra de santidade, onde nós vamos dia após dia no seguimento de Jesus Cristo, sendo purificados e sendo transformados cada vez mais nele. O Espírito Santo em nós, ele vai realizando essa obra de transformação, para que nós possamos ser cada vez mais filhos e verdadeiros filhos do Pai do céu. Por isso que o batismo nos insere nessa unidade com Cristo, para sermos movidos pelo Espírito Santo, para que possamos também participar dessa obra de amor do Pai do céu, onde Ele vai testemunhar: este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Veja que o Pai reconhece o Filho no batismo, assim também o Pai reconhece os filhos no batismo. E nós participamos, no dia do nosso batismo, essa realidade que acontece com Cristo acontece na nossa própria vida. Porque o batismo é um mergulhar na vida de Deus, é ir aderindo ao seguimento de Cristo, para permitir com que o Espírito Santo nos transforme mais ainda em Cristo Jesus, no Filho de Deus, para que o Pai nos reconheça verdadeiros filhos de Deus por essa graça tão grande que é o batismo sacramental. Por isso que o batismo, para cada um de nós católicos, não é uma adesão somente a uma denominação. Isso também acontece, porque nos tornamos membros do corpo místico de Cristo. Mas o batismo, ele é muito mais do que isso, porque o batismo, ele realiza todos esses efeitos na nossa vida, nos purificando do pecado, nos inserindo na vida do próprio Deus, nos mergulhando na vida do próprio Deus, nos tornando templos do Espírito Santo, para sermos movidos por Ele, para que possamos ser verdadeiros filhos do Pai do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.